Olá, boa noite para todos. Jesus, nosso Mestre e Senhor, nos abençoe. É com muita alegria que estamos de volta para mais uma noite de estudos, de aprendizado, mas também de um envolvimento com os benfeitores espirituais que já se fazem presentes, nos acolhendo, que a gente possa estar sensíveis para o atendimento e, acima de tudo, prontos para recolher aqueles elementos que nos garantam segurança e fortalecimento para continuarmos na nossa jornada da evolução. Nós trabalhamos nas sextas-feiras, sempre iniciando, desejando um abraço para todos os nossos amigos que estão à distância, no caso, os teleouvintes da Rede Amigo Espírita, da Rádio Brasil Espírita, os nossos companheiros da FEAC que estão em casa, acompanhando pelo site feac.org.br, e nós recebemos aqui uma solicitação do nosso querido Toninho, Antônio Luiz de Jesus, que falou da nossa amiga Maria Helena Sintra, que está nos acompanhando da cidade de Salvador, Bahia. São amigos militares espíritas do Exército, não é isso? E eles se encontram reunidos nesse momento e acompanham online, têm acompanhado em algumas reuniões, e quando eles não podem, eles assistem os vídeos depois. Então, um grande abraço para os nossos amigos militares da Bahia. Ela é da Bahia, Toninho? Ok. Então, um grande abraço para todos. E nós temos a Associação dos Militares Espíritas, que realiza um trabalho muito legal, junto com essa comunidade dos nossos irmãos militares, divulgando a doutrina espírita, né? Então, um grande abraço para todos. E, enfim, eu gostaria de abraçar os nossos amigos do chat, que é da sala Estudando Espiritismo, que temos lá na moderação o Arnaldo Ramos, de Santa Rita do Sapucaí, e, ao mesmo tempo, estão tendo a colaboração da outra moderadora, que é a Cláudia, que está em Campinas, então, moderando a sala. Então, vocês verem como que a internet está favorecendo para que o trabalho possa chegar cada vez num número maior de pessoas. Então, para todos, um grande abraço. Sem delongas, nas sextas-feiras nós trabalhamos com o Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, livro esse que foi editado no dia 18 de abril de 1857, em Paris, na França. Ele é dividido em 4 partes, sendo que nós estamos estudando, nesse momento, a segunda parte da obra, especificamente no capítulo 6º, que é intitulado Vida Espiritual. Nós estamos no tópico Relações de Além-Túmulo. Na última semana, nós trabalhamos lemos a questão 279 e trabalhamos a questão 280. Não foi isso, senhor Fernando? Então, como são perguntas pequenas, curtas, nós vamos ler a 279, a 280, para a gente firmar o pé com a questão 281. A gente convida os amigos a trazer o Livro dos Espíritos para acompanhar ou preparar em casa a leitura. Vamos lá. Todos os espíritos têm livre acesso a qualquer região. Todos os espíritos podem acessar todas as regiões? Resposta: os bons vão a toda parte. E assim deve ser, para que possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons são interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de não as perturbarem com as suas paixões
inferiores. Então, assim, fica claro para a gente, dentro dos estudos que Allan Kardec nos apresenta, que a doutrina espírita, sobre todos os aspectos, nós temos que receber as informações e observar a coerência delas, a lógica da informação, para que a gente não simplesmente receba o conteúdo e vamos aqui concordar com tudo. Não é assim. Não pode ser assim. Nós estamos no século XXI, aonde o homem está atingindo a plenitude da razão, no seu sentido humano. Nunca o homem teve tanta informação e tantas condições de verificar a vida sobre vários aspectos. Então, o nosso espírito não fica mais satisfeito em simplesmente receber e não trabalhar na análise do que está sendo oferecido. Ok? Na doutrina espírita, que é uma filosofia que propõe a análise com liberdade, com igualdade entre os seres, promovendo também os aspectos da fraternidade, mais ainda nós temos que tomar esse cuidado. Então vamos voltar. Os espíritos vão a toda parte. Primeiro, nós temos que refletir sobre o ponto de vista da condição deles que se encontram no mundo espiritual. Diferente do homem que está vinculado ao corpo físico. A matéria, ela é obliterativa. O nosso corpo não nos permite, por exemplo, voar. Não é verdade? Vamos ser assim, bem simples. Para a gente percorrer uma determinada distância, nós precisamos de nos equipar e, mesmo assim, nós temos que entender que existem limites, inclusive geográficos, climáticos, etc, etc, etc. Na condição de espíritos, as barreiras que impedem o homem, no seu sentido de uma vida material, elas, vamos dizer assim, elas modificam de uma forma substancial. O espírito tem a condição, por exemplo, de voar. O espírito pode, portanto, volitar. Por quê? O espírito já não está mais envolvido dentro de uma lei natural chamada gravitação. Embora, se o espírito estiver numa condição ainda muito inferior, existe uma gravitação, sim, que é psíquica, que tem a ver com ele, que vai impedir que ele alce voos. Ok? Até, diga-se de passagem, a volição, ou seja, a condição do espírito se deslocar, quase que voando, vamos dizer assim, se dá pela força do pensamento. Ok? Por isso, espíritos inferiores também voam, ou volitam, para ficar mais ajustado. Não precisa ser espírito superior para volitar. Ok? Espírito inferior também pode. Só que, porque depende da inteligência, depende da força mental. Agora, é óbvio que os voos, se eu posso assim dizer, serão infinitamente limitados diante dos voos que os espíritos superiores podem empreender. Porque na sua condição moral mais evoluída, eles passam a ter mais autonomia para se deslocar, se eu posso assim dizer, no tempo e no espaço. Fiz-me claro? Então, com isso, fica para nós algumas análises que nós precisamos de conjugar com o Evangelho. Por exemplo, Jesus diz assim: a cada um segundo as suas obras. Se o Espírito obra no bem,
Se o espírito está focado na evolução, procurando vencer as barreiras, etc., a vida naturalmente vai facultar para ele acesso a determinadas regiões ou departamentos, se eu posso assim dizer, que ele possa aprender ou receber de acordo com as suas buscas. Fiz-me claro? Se o espírito não está focado num processo evolutivo, consciente, responsável, ele não está em busca de estudar, de se aprimorar, ele não está preocupado em cuidar das virtudes, da ética, dos sentimentos elevados, automaticamente a vida não vai favorecer para que ele alce outros voos. Não é assim na Terra? Vamos refletir. Quem busca a vida responde. Em todos os sentidos. Você sabe fazer macarronada? Como é que é seu nome? Rose. Você sabe fazer macarronada, Rose? Você acha que sabe? Ou não? Ou você sabe ou você não sabe. Eu não estou falando da qualidade da sua macarronada. Aí eu sei. Então pronto. Está vendo como é que a gente se preocupa muito com a questão da interpretação do outro? Não temos que preocupar com a interpretação do outro. É óbvio que a sua macarronada, a primeira que você fez, não é tão qualificada quanto a última que você fez. Porque você fez várias macarronadas. Para você afirmar que sabe fazer macarronada, eu não tenho dúvida que você fez muitas vezes. Concorda? Ô Casalberto, mas eu acertei de cara. Senhor, mais ou menos, né? É pouco provável que você tenha acertado de cara. Mas eu não vou entrar no mérito. Quanto mais você investir na macarronada, mais condição você vai adquirir para fazer uma macarronada mais aprimorada. É básico. Hoje você tem... antigamente tinha os livros de receita. Agora eu estou na ala feminina, tá, gente? Antigamente tinha um livro de receita, né? A minha sogra deixou para minha esposa um livro de receita que está mais amarelo do que embalagem de maisena. Você sabe o que é maisena? É amarelinho na embalagem. O livro de receita é mais antigo do que embrulho de maisena. E ela vai lá, vira e mexe, ela vai lá na receita. E eu não posso falar muito, não, mas cada vez está melhorando. Vai melhorando, porque se falar demais, para de olhar para o livro de receita. Então deixa olhar para o livro de receita que vai fixando conteúdo. Estou brincando com você. Mas hoje não precisa do livro de receita. Você pode ir lá, você chama aquele santo para ir lá para a cozinha. Não sei se você conhece esse santo. Ele foi canonizado há pouco tempo. Ele se chama Santo Google. É um santo que resolve todos os problemas. Até de casamento ele resolve. Se você apertar, ele resolve. O Santo Google dá informações fantásticas. Então hoje, como é que é seu nome? Você está vindo a primeira vez aqui? Seu nome, por favor. Nayara. Nayara, vocês que estão reencarnando há pouco tempo, vocês são privilegiados demais. Porque vocês têm tudo que uma pessoa precisa, no seu sentido de se desenvolver na atual conjuntura planetária, que é efetivamente a informação. Agora, não basta você ter o santo Google. Ele só vai se tornar santo se ele for questionado e você seguir mais ou menos o que ele está te apontando. Agora, cuidado, viu? Que costuma ter o santo Google costuma soltar umas falácias para ver se a gente está vigilante, né, Gino? Tem umas informações lá que você tem que tomar cuidado. Mas é natural. É um processo de seleção. Então, vamos voltar. Então, em tudo na vida, senhor Murta, quanto mais o senhor pesquisar, procurar, se informar e aplicar no seu sentido operacional, mais a vida vai te dar condições de você sair daquela ambiência que você está trabalhando, você está vivendo, por exemplo, na atual conjuntura. Da mesma forma, acontece no plano espiritual. Eu trabalhei a macarronada aqui com vocês, não é? Falei do embrulho de maisena, exatamente para a gente entender com simplicidade como é que funciona o mundo espiritual. Porque a coerência da vida aqui
essa coerência é respeitada no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é uma continuação da vida que nós temos aqui. Isso é mais do que básico. Então, não existe tantas mudanças. Não existe uma transformação tão radical quanto pensa. Não. O mundo espiritual, a realidade que você, eu, todos vamos encontrar, é essa realidade que você sustenta na sua mente. Então, se você acredita nas coisas boas, as coisas boas, elas existem no mundo espiritual. Porque você sustenta isso no seu mundo íntimo. Então, Carlos Alberto, volta para os espíritos. Ok. Então, vamos voltar a dizer que os espíritos que estão realmente em busca da bondade, da justiça, do equilíbrio, do seu aprimoramento, eles são candidatos a ir em todas as partes, de acordo com o grau de crescimento, de evolução que eles vão adquirindo. Está indo bem? Vocês acham que está claro? Sonia, você quer falar? Está indo bem? Gino, você quer participar? Passa o microfone para o Gino. Vamos ver o que o Gino está acompanhando da reunião até agora. O pessoal do chat ainda não chegou, você representa eles aí. Vamos lá. E você não vai para a faixa de Gaza hoje, tá? Eu prometo. O Carlos Alberto, aqui está me... eu estava lendo o texto do Bezerra de Menezes, que chama Obsessão. Então, além disso tudo que você está falando, ainda tem as pessoas que nos observam, né? Sim. E ficam acompanhando a nossa coerência nessa busca do aperfeiçoamento. Sim. Né? Que essa questão de aperfeiçoar-se não é uma coisa vinculada exclusivamente a você, não. Tem um time, dependendo, maior ou menor, que se te observa, te acompanha, se beneficia ou não, e você, inclusive, pode resolver problemas gerados no passado em face desse acompanhamento que essa nuvem de testemunhas faz. Uhum. Muito bem colocado. Ou seja, nós podemos dizer que o desenvolvimento da individualidade ele está diretamente ligado ao desenvolvimento da coletividade. Não é mesmo? Então, por isso é que o filósofo diz que quando um homem cai com ele a sociedade. Quando ele se soergue com ele a humanidade. Isso é para a gente refletir. Porque nós vivemos num mundo de associação e de repercussão. Tudo que você faz tem uma repercussão. E tudo que está acontecendo lá fora, você associa e isso causa algum tipo de repercussão na sua intimidade. Então, de acordo com as nossas escolhas de vida, nós vamos estabelecendo, portanto, inclusive, os vínculos com o que você quer se associar, com o que a vida está batendo na sua porta e que você tem interesse em assimilar ou não. É isso que está acontecendo. Então, no mundo espiritual, qual que vai ser a resposta que nós vamos encontrar? Dentro dessa lei de liberdade, já que ela foi citada aqui no início da reunião. Nós falamos de lei de liberdade, de igualdade e de fraternidade, não falamos? Isso é uma lei que não foi escrita pelos revolucionários lá da França no século XIX, não. Eles captaram médiuns, captaram o mundo espiritual, porque liberdade, igualdade, fraternidade é lei divina, é lei natural. Ela não foi escrita por homens. Então nós temos a liberdade de escolher, dom. É um dom que Deus nos deu. E ao mesmo tempo, essa liberdade de escolher e de agir nos traz, por consequência, responsabilidade. Não é isso? E essa responsabilidade ela vai caracterizando um patamar de igualdade entre os seres. Todos escolhem, todos têm respostas e todos, portanto, assumem responsabilidade uns com os outros. É lógico que o foco do espírito
é o seu desenvolvimento. Não é o foco. O foco nosso não é o desenvolvimento do semelhante. Não é. Embora você, para trabalhar o seu crescimento, você depende de lidar com o semelhante. Então, cuidar do semelhante, ajudar o semelhante, seja ele quem for, não tem privilégio. Aliás, quando se privilegia, quando se cuida só dos que são caros, estamos cometendo um ato egoísta. Vou repetir. Quando se cuida apenas de um grupo da sua afinidade, você está sendo egoísta. Você tem que cuidar do grupo da sua afinidade, mas talvez o desafio maior é cuidar do outro grupo, que não é da sua afinidade. É óbvio, cada um tem que colocar na balança de acordo com a sua necessidade. Porque existem pessoas que reencarnam para cuidar um percentual muito maior, cuidar dos seus. Existem esses focos de reencarnação. Né? Aquele indivíduo que reencarna lá, por exemplo, para cuidar da família. Tudo na vida dele gira em torno da família. E ele não consegue se desprender. Sempre foi assim. Então, quer dizer, aí isso está caracterizando uma tônica de vida. Ok? Mas, esses enfoques de reencarnação são num percentual muito menor do que os outros. Ou seja, nós precisamos de aprender a equilibrar a balança. Você tem que cuidar da sua família, mas aqui, vai no hospital. Só um exemplo, tá, gente? Vai visitar quem que você não conhece. Né? E a gente tem o hábito, quando a gente vai fazer visita em hospital, né, Soninho? A gente recebe o pedido. Há pouco tempo aconteceu isso com o pai daquela nossa amiga. Ela estava no CTI, e nós chegamos, foi liberada a nossa entrada, restrita, porque é CTI, e nós fomos lá, fizemos uma festinha lá com o pai da amiga, demos um passe, né, conversamos com ele, fizemos um passe, uma prece. Aí, na hora que ela começou no bate-papo mais íntimo com o pai, a gente, chegou no final, ela está assim, mas por que você sumiu? Eu falei assim, mas eu já cumpri minha missão com o seu papai. Mas para onde você foi? Quantos papais que estavam lá? Quer dizer, eu vou no hospital só para ver uma pessoa? Seria incoerência da minha parte. Está encaixando aqui a ideia? Nós estamos falando que nós somos espíritos bons? Não. Nós estamos querendo focar a bondade. Para que a gente um dia nos tornemos espíritos puros. Você não tem dúvida. Todos aqui estamos numa escola de evolução. Então um dia você vai sentar à mesa e banquetear com Jesus. Casalberto de Vera, pode ter certeza. E não vai precisar nem de marcar a audiência, porque com ele não tem muito predicado, não tem muito protocolo. Não. Protocolo é coisa dos homens. Ué, mas como é que é sentar à mesa com Jesus? Exatamente indo lá no hospital e cuidando do seu pai, da sua mãe, mas depois você passeando e cuidando dos outros. Porque quando você estiver cuidando do seu pai e cuidando dos outros, você vai estar em sintonia com ele. Porque ele vai estar ali cuidando deles, da turma lá. Então, é isso mesmo que você pensou. Você vai encontrar Jesus, a gente acha que vamos encontrar Jesus no templo. Aí constrói aquelas basílicas, aquelas coisas de milhões de euros, né? Nem dólares mais, né? Aí faz isso, aí faz aquilo. E foi isso, senhor Murta, que Jesus nos ensinou? Se quiser me procurar, o que ele falou? Dê roupa para os nus, remédio para quem está doente, alimento para quem está com fome. Porque quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim estarás fazendo. Então eu estou agarrado com vocês aí. Que dia que tem tarefa? Isso é tudo simbólico, tá, gente? Nós estamos aqui querendo conversar sobre os espíritos que vão acessar todas as regiões. O texto aqui é mais do que claro. Se você busca o bem, as portas do mundo espiritual vão se abrir para você. Você não tem a dúvida. E, por sinal, tem tão pouco trabalhador, dona Eustáquia. Você só falar que vai no abrigo, hein? Hein, dona Mita? Falar que vai no abrigo, aí vai um dia,
vai dois, daqui a pouco não sei mais quem telefona, o outro liga, engraçado, tem uma velhinha aqui, você quer vir aqui ajudar, não? Aí vai irradiando, vai criando uma aura, né? Aí daqui a pouco, quando se assusta, a providência divina te colocou no trecho, na senda, no caminho do trabalho. Por quê? A seara é grande, poucos os trabalhadores. Estão vendo, gente? Nós estamos tentando aqui, com a ajuda da coordenação espiritual, amarrar o assunto com o evangelho. Por isso é que doutrina espírita e evangelho é coerência o tempo todo. Não pode ter contradição. Não é bonito? A gente fica empolgado quando a gente começa a refletir. Porque, imaginemos você no mundo espiritual. Você não. Você vai demorar muito tempo aqui, se Deus quiser. Porque tem muita coisa para você fazer. Não pensa que você é privilegiado que vai partir, não. Né? Tem muita coisa ainda para fazer. Mas imagina um espírito no mundo espiritual sem poder sair de uma ambiência que ele está vinculado. Se ele não pode sair, é porque ele está aprisionado. É que ele está com a sua liberdade tolhida, cerceada. Por que liberdade cerceada? Porque não soube utilizar devidamente do livre-arbítrio. Então, em doutrina espírita, a gente estuda uma lei chamada determinismo divino. Sabemos que a única coisa que é fatal na vida de alguém é a morte. Isso é fatal. Essa fatalidade ninguém foge. Não é verdade? Os americanos falam que tem duas coisas que é certa na vida, depois que você nasce. Pagar imposto e morrer. Isso é assunto de americano financista. Pagar imposto você vai pagar. E morrer você também vai morrer. Quer dizer, você vai desencarnar. Isso é fato. Em doutrina espírita, a gente sabe disso. Porque é lei natural. Agora, existe um planejamento espiritual na vida de todos nós. Esse planejamento espiritual pode ser alterado, não pode? Porque nós temos livre arbítrio. Você está aqui no meio de um projeto que você assumiu antes de reencarnar. Por exemplo, constituir família. Aí hoje você está numa condição que a família já está toda sedimentada, as coisas estão na dinâmica normal, e você de uma hora para outra pode optar em deixar esse barco no meio do caminho. Não pode? E tem acontecido por aí? Eu acho que não, né? Nós estamos caminhando para o mundo de regeneração. Não tem ninguém abandonando o barco, não tem, Dora? Acho que não, né? Se tiver, é naquelas regiões mais inferiores do planeta. Porque na maioria, todo mundo, como diz, casa para não descasar. É isso? Pois é. E quando eu falo casar, é casamento com as responsabilidades. Porque a gente acha que casar, a gente casa com pessoas. A gente casa com um projeto. A gente casa com uma proposta. A gente casa com bem. Que, diga-se de passagem, traz muito bem, como pode se transformar em muitos males, se não permanecer vinculado aos princípios esposados. Deu lá? Moisés escreveu no Deuteronômio: o varão tem que deixar a casa, os pais, se unir à adjuntora, e os dois se tornarem um só corpo, uma só carne. Já ouviram isso em alguma cerimônia? E até hoje a gente recita isso e não percebe a profundidade do que enseja essa reflexão. Para que você seja feliz, você precisa de unificar-se intimamente, razão e sentimento, para intercambiar diretamente com Deus. E a ponte para o intercâmbio com Deus é a ponte da amizade, da fraternidade, da responsabilidade. Aí eu poderia, filosoficamente, resumir dizendo que a ponte para chegar a Deus é o semelhante. Deu? Agora não é passar em cima do semelhante, não, viu, gente? É entender qual que é a importância da ponte. Ponte é para unir duas extremidades. Está de acordo, Gino? Você que conhece de engenharia aí, Toninho, essa turma aí, arquitetura. Ponte é para unir extremidades.
Ou seja, precisamos de encurtar, precisamos de chegar do outro lado, que são as conquistas. Se estabelecer espiritualmente no contexto que você vive. Por isso, a gente precisa de socialização, intercâmbio. Só vai acontecer intercâmbio você caminhando com o semelhante. O eremita, a gente estuda isso com Kardec no Livro dos Espíritos. O eremita, sozinho no deserto, não evolui. Ele pode estar lá orando, achando que está sustentando o planeta. Vamos orar. Agora orem por Israel. Agora vamos orar pelo Brasil. Eu fico tão assim sensibilizado que também tem uma comunidade de espíritas que se vinculam nessa onda que eu acho assim, extremamente importante. Vamos orar pelo Brasil, porque o Brasil agora vai passar por uma crise. Aí todo mundo reúne e vamos orar. A gente sabe que as preces sempre harmonizam, a prece sempre ajuda os indivíduos a se sensibilizarem, etc. Mas costumamos a estar repetindo práticas que não têm função nenhuma. Nós precisamos de entender a oração como recurso ponte, recurso luz, recurso intercâmbio. Então, quando você for socializar com o semelhante, faça isso pelo viés da oração. É o que eu faço, Carlos Alberto, de domingo, quando eu vou almoçar com aquela jararaca da minha sogra. Não é isso que eu estou falando. Tem gente que fala isso, né, seu Fernando? Que é cobra. É tão cobra que a cama dela é redonda, porque ela dorme toda enroscada. Não é isso que a gente está falando. Coitada das sogras, né? As nossas segundas mães. Graças a Deus a minha está no plano espiritual. Eu posso brincar com ela porque ela me visita e eu brincava com ela assim antes, por que eu não vou brincar com ela agora, né, José? Mas ela é espírito, tem que respeitar. Mas quem falou que eu estou desrespeitando? Tudo depende do sentimento que brota de você. Deu? Então vou voltar. Apenas eu falei da sogra para quebrar, porque domingo é dia de almoçar com ela mesmo. Vamos refletir o seguinte, quando você for socializar com quem quer que seja, tem que ser pela oração. Então na hora que eu chegar na casa dela, Pai nosso que estás no céu. Não é isso, meu amigo. A oração é recurso espiritualizante. Então, quando você for conversar com alguém, converse orando, balsamizando, sutilizando, energizando, causando bem-estar, promovendo saúde, promovendo estímulo. Uma fala sua tem um poder extraordinário. Você já parou para pensar nisso? Então, quando a socialização, até quando você lembrar de alguém, hoje mesmo, eu estava me preparando para vir aqui. Aí estava manuseando o livro, de repente, na página eu vi o retrato de um companheiro. Por que esse retrato bateu? Retrato espiritual, tá, gente? Eu vi a imagem dele no livro. Aonde você estiver, receba a paz do Senhor. Jesus envolva o rapaz. Terminei, voltei para o estudo. Já fiz a minha contribuição. Por que eu lembrei dele? Não procurei saber. Lembrei dele. Independente se você está bem, se não está, eu lembrei da pessoa. É assim que funciona o trabalho de intercâmbio com seres. Agora costuma chegar a imagem da pessoa assim, aquele desgraçado, onde que ele está? Tem tanto tempo que ele não me liga, não passa fax. Fax, sabe para você ver? Fax. É porque eu limpei o meu fax hoje. Ato falho. Você nem sabe o que é fax, né? Se eu for falar para ela de telégrafo, vai complicar mais ainda. Falar na época que o Arnaldo ligava para o Chico lá em Pedro Leopoldo, ele tinha que ligar para telefonista. Eu falei, olha, por favor, faça uma ligação para Pedro Leopoldo. Sim, senhor, o senhor pode retornar hoje às 20 horas, que às 20 horas, isso era 2 horas da tarde, que eu completo a ligação para o senhor. Era assim. Não vou nem falar das comunicações via fumaça, porque aí vocês vão retroceder muito na época indígena.
Mas observe como que hoje nós nos intercambiamos em nível mental. Uma imagem que visitou... Como é que é teu nome? Glaucineia, uma imagem que bater na tua porta, nós não temos que ser místico, porque também tem uma turma espírita aí que é empolgado. Qualquer coisa é espírito. Ai, oh meu Deus. Bater uma imagem de uma pessoa, ou de alguém encarnado ou desencarnado, por que te visitou? Pode ser uma frequência que bateu da sua memória mesmo. Você escutou All My Life, lá dos Beatles, você se reporta lá, All My Life foi do Abbey Road, não, do Please Please Me, não, é o Abbey Road mesmo, 1964, não foi isso? Pô, aí você foi lá em 1964, agora eu fiquei na dúvida, hein? Se alguém me questionar na internet, procure o Google. Você foi para o tempo, sua memória é rica, é um HD, é um disco. Um perfume te remonta uma experiência, música, imagem, ambiente. Vai mexer com o seu passado de agora, como pode mexer, trazer de volta passado espiritual. Então existem coisas que surgem, imagens, lembranças, que surgem na sua mente que é sua mesmo. Não é? Dia dos Pais, todos vão lembrar dos pais, encarnados ou desencarnados. Agora tem uma turma aí que vai dizer, papai me visitou hoje, porque eu lembrei dele, e o papai está lá no mundo espiritual em outras esferas, mas só porque é Dia dos Pais a gente quer que o papai tenha nos visitado. Isso é misticismo. Isso é lidar com a mediunidade, até sugestionando ou se autossugestionando. Toninho que gosta desse assunto, né, Toninho? Nós temos que tomar cuidado, porque a sua mente ela é emblemática, ela é misteriosa. Nós não nos conhecemos. Eu conheço meu marido. Uhum. Minha esposa, eu sei como é que ela é. Uhum. Nós não nos conhecemos. Então eu vou voltar para terminar essa ponta, essa parte. Quando vier uma imagem, envolva a pessoa. Não é? Ou se prepare para um acontecimento. Tudo pode acontecer. Não é? Agora, você fazendo isso, querendo ou não, você está abrindo os seus horizontes para refletir sobre esse universo mental que você vive dentro dele e que muitas vezes você não dá conta. Você não tem ainda a visão focada em alguns aspectos que poderiam se transformar em motivo de trabalho, em experiências para que você pudesse morejar. Alguém gostaria de participar? Nós vamos dar boa noite para o nosso amigo Marco Aurélio. Marco Aurélio estava, eu posso deduzir, não sou médium, ele estava no caminho, percorrendo a linha verde, aí a linha verde ficou vermelha, e aí ele ficou impedido, mas os espíritos salvaram, porque tinha que alguém cuidar do chat. Aí ele chegou de aerobus, junto com a equipe espiritual. Boa noite, Marco Aurélio, o chat aí. Como é que está aí a participação? Alguém gostaria de falar? Nós estamos com um grupo nos acompanhando na internet. Vamos lá. Boa noite, Carlos Alberto. Ainda não, o pessoal está aqui conversando aqui no chat, mas ainda não mandaram perguntas não. Ok, tá? Um abraço para todos. Gente, alguma pergunta, alguma indagação? Podemos continuar? Pergunta 280, só a leitura e a 281. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Nós também trabalhamos na última semana. Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. Então, a relação entre os espíritos se dá pelo foco, pelo objetivo que é traçado por cada um na dinâmica da própria vida. Se os bons estão voltados para atender, cuidar, estimular daqueles que ainda perpassam a senda da ignorância. Ok? É assim que se estabelecem as relações.
Porque agora, na questão 281, vai trazer para nós o outro aspecto. Vai falar dos espíritos inferiores. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal? Pergunta anterior. Os bons estão querendo ajudar os ignorantes. Agora, por que os espíritos inferiores se comprazem, se felicitam? Por que eles se regozijam? Por que eles estão contentes em nos induzir ao mal? Que a pergunta é muito clara. Kardec está falando assim, por que os espíritos inferiores querem nos induzir ao mal? Então ele está falando que os espíritos inferiores podem se aproximar de nós, que estamos encarnados, e esses espíritos promoverem dificuldades para nós. Ficou claro? Ficou mesmo, gente? Vocês vieram à reunião? Vocês estão no mundo espiritual superior, inferior? Onde vocês estão? Aí, os espíritos estão até soltando foguete. Vocês pegaram a pergunta? Pegou? Então vamos lá. Eu estou achando que está todo mundo no plano espiritual mesmo. Tem várias respostas para essa pergunta. Olha. Tem muitas respostas. Tem muitas respostas. Ok. Por que os espíritos ficam felizes em nos induzir ao mal? Vamos ver. Dívida, pode ser vingança, Pode ser. Vou repetir porque o pessoal de casa quer ouvir. Dívida, vingança, o que mais? Fala aí, pode falar com calma. Põe pertinho. dívida que às vezes o encarnado tem com ele, que fez algum mal e ele tá, tipo, ele não pode ser feliz porque ele me fez infeliz enquanto eu estava encarnado. Pode ser tentar atingir uma outra pessoa, então eu uso você para atingir o próximo. Então você está do lado dele, eu não consigo atingir ele diretamente. Que mais? Tem vários. Assim, que eu lembrei. Gostei de ver. Passa para nossa amiga lá, por favor. Aqui, primeiro para a Sandra, vamos pela ordem. Depois você, que ela está mais pertinho. Fala, Sandra. Bem pertinho. Eu acho que é para impedir que a gente evolua, para atrapalhar a nossa evolução também, né? Impedir a evolução, ok. Agora a nossa companheira. É bom que o Gerson aciona. Mas essa pergunta, ela pode induzir a gente a entender que somos vítimas, mas não somos. A pergunta pode nos induzir que somos vítimas, mas não somos vítimas. Não somos vítimas de espíritos inferiores querendo o nosso mal. Nós que abrimos campo para eles. Então, Okay. se eles existem, é porque nós estamos dando oportunidade. Certo. Não somos vítimas. Certinho. Não existe obsessor sem que o obsediado possibilite. Muito bem. Quem mais? Quer falar, Cláudia? Quer não? Quem quer falar? Seu Fernando, a participação do seu Fernando, por gentileza. Eu não ouvi seu Fernando nas últimas reuniões. Seu Fernando, o pessoal de Petrópolis está soltando foguete, que agora o senhor vai falar. Por favor. Eu não estou podendo falar. O senhor não está podendo? Está escrito aí despeito. Despeito. Eles têm despeito daqueles, né, que ainda estão um pouquinho mais alto, assim. Uma situação melhor. Então eles procuram perturbar o ambiente, perturbar. Muito bem. Agora, o senhor com essa voz rouca, o senhor ficou parecendo que o senhor está com uma voz assim, de um benfeitor espiritual, que o senhor é mesmo. Agora nós vamos ouvir a Dora. A Dora é a voz mais adocicada da FEAC. Por favor, bem pertinho. E se eu ouvir lá em Petrópolis você falar? Que a Dora é a voz mais adocicada. Vamos lá, Dora, que o povo quer te ouvir. Nós podemos pensar, né, em muitas questões. A permissão ou não, né, desses espíritos que possam vir a nos perturbar, mas a gente tem que pensar também, trazendo um pouquinho aqui, tirando um pouquinho lá do plano espiritual, trazendo, né, para o plano material. Aqui tem muitas pessoas que agem da mesma forma. Tem? Mas se tem. Sério? Jesus. Então, às vezes, tentam nos influenciar, né, de várias formas. Entendi. Muito bem. Agora nós vamos ouvir a Soni. Soni,
Vamos lá, rapidinho. Pois é, aí concluindo, né, que todos têm razão, cada um dentro do seu pensamento. Concluindo, é que nós, esses espíritos que são maus hoje, né, talvez somos nós até que provocamos essa maldade toda. Então, nós temos uma relação com eles. De qualquer forma, eles não se aproximam de nós sem nos conhecer profundamente. Ok, muito bem. Bom, gente, é muito gostoso estudar em grupo, porque todos têm a oportunidade de apresentar o painel que está percebendo. E sempre as manifestações, sempre elas têm o seu porquê, a sua razão, a sua lógica. Mas focando a pergunta, por que os espíritos inferiores se comprazem em nos induzir ao mal, a resposta é, pelo despeito... O senhor colou, senhor Fernando? Ah, senhor Fernando estudou, tá vendo? Ele falou, ele estava rouquinho. Despeito. Agora que eu vi, senhor Fernando, o senhor estudou, parabéns. Pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Vamos analisar o texto. É desejo deles impedir, tanto quanto possam, que os espíritos ainda inexperientes alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentem o que eles próprios experimentam. Isto também não acontece entre vós? E os dois sentaram juntos. O senhor Fernando começou a resposta e a Dora concluiu. Será por quê? Sintonia com os mesmos espíritos. Olha para vocês verem, gente. É muito importante a gente entender. Primeira frase, pelo despeito de não terem merecido estar entre os bons. Nós estamos falando dos espíritos poderem ir em todas as regiões, não é isso? Então, se não podem ir em todas as regiões, porque não acessam as regiões aonde habitam os espíritos que estão vinculados em faixas do bem, isso causa um incômodo. Por que eu não posso ir lá? Isso é numa análise bem simplista. Por que eu não posso ir lá? É óbvio que tem alguns que não querem ir nas regiões superiores. Eles se comprazem em permanecer nas faixas inferiores. Ok? Mas o despeito é uma palavra que poderíamos explorar mais. Porque o despeito fala muito na nossa intimidade humana. Então, quando a gente observa alguém progredindo, deveríamos nos comprazer em ver o progresso do companheiro. Não é verdade? Esse é o sentimento de um pai, de uma mãe com um filho ou com uma filha. Teoricamente, né? Partindo do princípio que os sentimentos são sentimentos elevados. Eu não estou falando dos pais ou dos filhos que estão vivendo num processo de disputa interna. Porque pode haver um sentimento de despeito por parte do progenitor para com o filho, por ver ele numa desenvoltura que o pai ou a mãe... Pode acontecer? Porque ali não estará imperando sentimentos maiores, e sim um passado no qual fomos adversários ontem e agora se configura as mesmas disputas de ontem, porém, no atual momento, porém nós ocupando posições diferentes, seja como pais ou seja como filhos. Devemos ser cuidadosos para refletir, porque isso pode estar acontecendo e a gente não estamos percebendo. Isso pode estar acontecendo. Por isso é que a gente sempre traz a reflexão do Espiritismo, do Evangelho, para analisar o nosso comportamento e não do outro. Foi o que a nossa companheira falou sobre a condição de influência negativa do espírito para com o encarnado. Porque para que aconteça a influência,
necessário que haja uma abertura para esta influência. Os espíritos vêm utilizar uma palavra aqui chamada inexperiência. Então, uma influência espiritual, para atingir um coração, este ainda precisa de adquirir fortaleza, proteção, que se faz por conduta e por oração, para não estar sujeito às influências ciumentas, despeitosas, difíceis do mundo espiritual. Pegou lá? O assunto é muito interessante. E a Dora também falou que é o final da questão. Isto acontece entre nós, que é o despeito, que é o ciúme, que muitas vezes nós nos colocamos na condição de perseguir, de criar dificuldade para o outro que está junto conosco, porque na realidade a gente está com inveja dele. O que acontece, senhor Murta? Se eu sou uma pessoa que lido com a inveja aqui na Terra, quando eu desencarnar, possivelmente eu vou continuar invejoso no mundo espiritual. Aqui eu posso prejudicar menos ou mais. Lá, o que é menos aqui pode se tornar mais lá. O que é mais aqui pode se tornar menos do lado de lá, porque do lado de lá eu posso tomar consciência do que eu fiz não foi uma boa. Não foi uma melhor opção. Aí a gente volta para o que você levantou. Pode ser várias razões que um espírito pode perseguir o outro. Impedir a evolução, como a Sandra falou. São várias razões. Porque a perseguição, quando ela é feita de uma forma consciente, na realidade, se eu posso usar uma palavra que vai caracterizar essa perfeição, foi o que a Sandra falou. Impedir o progresso do outro. Ponto. Como é que você vai impedir o progresso do outro? Aí é o detalhe. Aí é cada situação. Você pode impedir o progresso do outro jogando ele no chão. Pode? Pode. Tem muita gente caindo pelo chão afora aí por conta de espírito. Não, Casalberto, mas o meu não, foi o tamanco. Eu falei, não, pois é, ué. É o tamanco. É o espírito, muitas vezes, da soberba. Aí tem que cair do tamanco. Isso é só para brincar, viu, gente? Porque não é tudo espírito. Vocês entenderam o que eu quero dizer. Mas tem muita porta que se fecha aí, que é influência espiritual. Tem muitos fenômenos físicos, porque tem um médium dentro de casa e tem um espírito querendo bagunçar o coreto. Pode acontecer? Pode não, acontece mais do que se imagina. E tem lugares que a gente visita, né? Lares que nós socorremos muitas vezes, que você chega lá, a casa está um verdadeiro poltergeist. Autocombustão. Já tem de casa assim, dá dando passo na pessoa, ela começar a se inflamar, fisicamente falando. Chama saindo pelo corpo. Pode. Objetos, metal entortar. Eu fui na casa de uma vez, foi ótimo. Eu cheguei lá e falei assim, olha, pelo amor de Deus, Casalberto, eu chamei vocês aqui, eu falei, por quê? Pra você tirar os espíritos daqui. Eu falei assim, nossa senhora, vai ser difícil para começar com a gente, né? Mas o que foi? Não, e os espíritos... Eu falei, tá bom, vamos fazer uma prece, mas por quê? Olha, o banheiro daqui de cá está empestado de espírito. Eu falei assim, Jesus, essa aí eu tenho que chamar os Gasparzinhos lá dos Estados Unidos, né? Caça-fantasma. E agora caçar fantasma no banheiro. Por quê? Vai lá para você ver. Eu cheguei lá, quase que eu saí correndo. O chuveiro estava todo torto, né? O espelho do banheiro estava todo trincado, todo tinha pegado fogo em volta. Mas poltergeist, fenômeno de efeito físico para todo lado. Eu falei assim, pois é, vamos avaliar. Por que isso está acontecendo? Tem um médium aqui. Tem um médium de efeito físico. Agora, para os espíritos batedores entrar em cena dessa forma, nós precisamos de analisar. Então, nós não viemos aqui expulsar ou levar espírito com a gente. Não é assim que funciona. Nós viemos aqui refletir com você sobre a importância da oração, da conduta, de uma série de coisas que tem a ver para que você mantenha um ambiente de uma casa
protegido. Você tem que cuidar. Se você cuida de um ambiente, não adianta você cuidar só passando amoníaco. Meu Deus, tem um espírito antigo aqui do meu lado. Passar amoníaco. Você usa isso mais? Não usa mais. Usa mais não? Passar amoníaco. Né? Não adianta caiar a parede caiar as paredes, não. Porque antigamente, você sabe que até para exorcizar eles caiavam as paredes? Exorcismo. Não adianta. Aí o outro aí, sal grosso. Não adianta colocar espada de São Jorge, galho de arruda, né? Água benta, e etc, etc. Estou brincando, viu, gente? Quem acredita, que Deus o abençoe. Mas nós viemos aqui, eu falei, a gente trabalha isso com as pessoas. O espiritismo não é mágica que vai vir aqui resolver. Então vamos discutir uma série de questões. Quem sabe até a frequência na casa espírita, já que vocês não chamaram, porque se não tivesse chamado, eu não ia falar para vir ao centro espírita. Porque, aliás, para convidar para vir ao centro espírita, só se a pessoa tocar no assunto. Porque senão fica antiproducente. Ou fica parecendo que nós estamos querendo fazer proselitismo com doutrina espírita. E olha que tem espírita aí que quer pôr outdoor. Semana espírita, vamos convidar Belo Horizonte inteiro. Não conhece evangelho. Não conhece doutrina espírita. Doutrina espírita, sabe como é que a gente trabalha? Primeiro dizendo, Senhor Jesus, o que o Senhor espera da gente? Aí nós fundamos a FEAC. A FEAC foi fundada sobre orientação espiritual. Mas eu quero simplificar a história. O papel nosso como espírita é abrir o portão e fazer uma prece. O que vai acontecer em seguida com Jesus? Obviamente que tem planejamento, tem organização, tem preparo, tem estudo, tem uma série de coisas. Mas para entrar aqui na casa espírita, entra quem Jesus trouxer. Então você não vai levar. Você pode oferecer para quem pede. Por isso é que a equação do Evangelho é: vinde a mim, vinde a mim. Vocês não veem Jesus no Evangelho indo para curar alguém. Aí estava o cego. Vamos falar do Bartimeu? O cego Bartimeu, sentado na beira do caminho, ficou sabendo que Jesus passava. Ele começou a clamar dizendo, conforme a descrição de Lucas, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa passagem é linda. Uma vez nós trabalhamos ela por vários meses, só essa passagem. E aí, Jesus, simplificando a passagem, perguntou para os discípulos, o que está acontecendo? Como se ele não soubesse. Então, quando ele pergunta o que está acontecendo, ele está dando oportunidade para alguém sintonizar com o trabalho. Ele sabe, ele é clarividente. Aí o indivíduo, não, tem uma pessoa ali precisando de ajuda. Aí a multidão tentava fazer com que Bartimeu não fosse atendido, porque ele estava incomodando. Inveja. O incômodo, ele caracteriza o ciúme, o despeito. Não, você está atrapalhando. Ele estava tendo a coragem de pedir. Aí a multidão fez de tudo para calar o cego. E ele continuou, persistência. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí Jesus mandou que o trouxessem para ele. Isso é transcendente. Não, mas Jesus era autoritário. O mandar é o delegar, conceder, favorecer a oportunidade. Isso é tarefa do educador. O educador não pode fazer. Muitas vezes a gente até é interpretado assim, né? Outro dia eu escutei um companheiro falando assim, pô, mas você já viu o Casalberto lá na FIAC? Ele só fica assim, ó. Eu achei muito engraçado, porque foi num momento de anedota, carinhosa, fraterna. Eu abracei ele e falei assim, pois é, eu estou precisando de fazer mais. Estou perdendo cada oportunidade. Mas pensei comigo, ele não está entendendo. Porque se alguém está falando assim, vai, faça, você não pode ficar personalizando o processo. Alá mandou de novo. Maria Santíssima diz assim para o anjo Gabriel, Senhor, eis aqui a serva, delega. Paulo de Tarso, na conversão, na entrada de Damasco, depois que caiu do animal, a visão esplendorosa, leia um livro Paulo Estevam, o mais belo romance que existe nas prateleiras.
E eu vou dizer o mais belo romance, eu não falei o mais belo romance espírita. Ele caiu do animal, envergonhado, porque ele viu Jesus. Eu falei assim, poxa, é ele que eu persigo. Quem é o Senhor? Jesus. É linda essa passagem, né? Aí ele levanta, Senhor, o que queres de mim? O que queres de mim? Então a vida bate na nossa porta sim. Quantos de vocês que estão aqui na reunião, que eu sei que chegaram mais tarde, por conta do trânsito que está parado em Belo Horizonte? Bem-aventurado sois vós que viestes. Como a dona Nilza, a dona Nilza está aqui conosco toda quarta e sexta. Eu brinco muito quando ela chega. Tá, terça também. Nossa, daqui a pouco o povo da família dela vai falar assim, muda a cama para lá. A dona Nilza, a dona Nilza é um exemplo. Tem dia que ela chega aqui, falta 15 minutos para acabar a reunião. Ela desce a escada feliz. Consegui chegar. Bem-aventurado és tu que viestes. Porque vai chegar um tempo que a linha não vai ficar vermelha mais. Porque a senhora está provando para a senhora mesmo que a influência, ela só bate enquanto nós somos inexperientes. Agora, quando você adquire experiência e entende o mecanismo, você vai criando fortaleza. Porque não é simples cuidar do espírito. Então Jesus está dizendo, vinde a mim, e você está vindo, todos nós. Quantos estão sintonizados lá dos seus lares? Nós tivemos uma notícia de uma ouvinte da rádio Brasil Espírita, Sony. O nome dela é Maria. Cláudia, lá da rádio, diretora, que me passou isso essa semana. Ela trabalha num hospital, agora me fugiu a cidade que ela mora. E nas transmissões de algum dos dias da semana, eu não sei se é a sexta, que dia que é, ela liga o computador e é no momento lá no intervalo, e vários enfermeiros do hospital se reúnem para acompanhar a transmissão. E é muito interessante, porque ela é clarividente. Então ela fala que não só ficam os encarnados, mas vão chegando os enfermos, porque o hospital é cheio de enfermos espirituais. O indivíduo desencarna e fica lá perambulando no corredor. O Rodrigo é que diga, né? O Rodrigo sumiu. Será que ele desencarnou? Rodrigo é um amigo da casa, ele trabalha no hospital, de vez em quando me liga, Casalberto, em pânico. O que foi, Rodrigo? Você precisa ver a velhinha que eu vi hoje, 4 horas da manhã, ela está pedindo, pelo amor de Deus, para ajudar ela. Ô, Casalberto, vai lá no hospital. Eu falei assim, eu não, você que tem que vir cá na FEAC. Você está transferindo a responsabilidade para mim. Mas eu queria dizer que o povo reúne, e estão assistindo as transmissões, fazendo as preces, estudando doutrina espírita, e vão se acotovelando espíritos para acompanhar a transmissão. Então, o que é isso? Jesus está dizendo, vinde a mim. E esse convite vai ecoando. Ele vai ecoando, Sr. Fernando. É como se fosse uma brisa sutil que vai passando. E a gente, cada um de nós, que estamos muitas vezes vinculados às influências negativas, porque nós é que criamos as tomadas, nós é que chamamos os espíritos para nos influenciar. Você não tem dúvida. Muitas vezes a gente transfere, foi a tônica do que você falou. Eu estou flutuando em cada ponto que vocês trouxeram para tentar fazer uma amarração. Mas você falou sobre responsabilidade. Então nós queremos dizer com muita tranquilidade que nós estamos cometendo erros seríssimos quando a gente fica falando que os espíritos estão nos tirando do trabalho. Isso é um erro. Olha o que o texto vem dizer. Vamos repetir? Os espíritos ainda é desejo deles, os espíritos inferiores, ignorantes, impedir, tanto quanto possam, que os espíritos, com letra maiúscula, ainda inexperientes, alcancem o supremo bem. Querem que os outros experimentam o que eles próprios experimentam, o de sabor. Isto também não acontece entre vós? Bom, esse é o outro foco. Então, o que está acontecendo? Somos nós que criamos a dificuldade e sustentamos a dificuldade.
Como dizia o Honório aqui nos nossos estudos em Belo Horizonte, Honório desencarnado hoje, que nós temos uma capacidade de sofisticar para continuar na mesma posição, que é um fator dificultante para que os espíritos nos ajudem. Somos nós os responsáveis. Isso muitas vezes incomoda, né? Mas é a pura verdade. Observem como que a gente encontra desculpas para não progredir. Como que você encontra circunstâncias que vão favorecer até para você convencer quem está do seu lado que realmente não tem que fazer. E quem está do seu lado muitas vezes está tentando te alertar. Poxa, acorda. Não é assim, não. Aí a gente fica tudo na mesma posição. Porque mudar não é simples. Essa é a tomada de consciência que precisamos ter. Mudar não é simples. Se fosse fácil, a evolução ia ser um mar de rosas. Ela pediu ali, depois você passa para a Sandra. Então vamos ouvir mais uma participação, depois a Sandra. Desculpa te interromper, viu? Não, você não está interrompendo. Eu preciso compartilhar um pensamento do Chico, que eu ganhei um livrinho com pensamentos do Chico. Então eu pego todo dia e abro um deles. Vamos lá. E eu estou com um na cabeça que eu não sou mais a mesma, depois que eu li essa frase. Tamanha é a responsabilidade que ele nos chama. Conta rápido, está todo mundo querendo também. Esse pensamento diz assim: as dificuldades ou as perturbações efetivamente residem em nós mesmos. Puxa, então quer dizer que aquele motorista do ônibus bateu no meu carro, que me trouxe um transtorno, não foi culpa dele, a dificuldade foi minha. Foi eu que atraí aquilo para aprender alguma coisa, perceber alguma coisa. Ponto. O chefe que tinha a paciência, o marido intolerante, o filho difícil. Puxa vida, então nada, nenhuma dificuldade que eu passo é culpa de ninguém. Absolutamente ninguém. Não é? Vão parar de pôr a culpa no outro, o outro não tem culpa de nada. Não tem dúvida. Nada que nos aconteça. Eu achei isso assim, divino. Divino, maravilhoso. Porque a ambiência magnética é sustentada pelo seu campo mental. É sustentada pelo seu campo mental. Então, outro dia, eu vou fazer agora um depoimento coletivo, entendimento fraterno. Outro dia eu estava conversando com a Sony e com a Dora. São duas, piorou, duas. Ai, desmarquei o livro. Duas, acha para mim aqui. Não está aqui, está certinho. Eu estava com as duas. Aí eu contei para elas um desvio que eu tive no trânsito. Você lembra disso? Ninguém tem. Hã? Ninguém tem esse desvio. Ah, mas eu estou contando, agora eu sou eu. Eu que estou precisando de ajuda, eu que vou chorar. Todo mundo chora, por que eu não posso chorar? Mas eu chorei, eu falei, gente, o que eu fiz? E foi assim, eu acho que não deu para andar com um carro mais do que 10 segundos para me ter entendido a bobagem que eu fiz. Ok? Aí eu contei, desabafei, Jesus, o Senhor me perdoa. Fica todo mundo bonzinho, né? Coitadinho. Pedi perdão e etc. Eu falei, beleza. Acabou a reunião, eu fui embora. Chegou no dia seguinte, eu fui buscar os meninos na escola. Aí foi na hora do trânsito complicado, porque eu nunca vi tanta gente habilidosa como na porta de uma escola. E aí eu manobrei para cá, para lá, etc. E sem querer, eu dei uma fechada numa pessoa. Minha filha. Olha, eu fiquei tão feliz, porque ela me xingou tanto. Mas ela me xingou tanto. E eu fiquei tão feliz, sabe por quê, Dora? Que ela me xingou 10 vezes mais do que eu xinguei o moço um dia anterior. Eu falei assim, paguei, estou livre dessa. Pelo menos essa aí eu estou livre. Ou seja, olha que beleza, o que você está falando? A lei de causa e efeito, a resposta é, olha, automática. Agora, se a gente, vamos ser maduros, se a gente não prestar atenção,
A lição vai, vem, bate, vai embora. Aí você precisa dessa lição de novo. Por isso é que o Xará, né, o Guedes, ele diz na música dele, né, o Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta apreender. Esse em aqui é por minha conta. Apreender. A lição a gente já sabe. Sabe por quê, seu Fernando? O senhor está querendo, o senhor me pediu que eu chegasse aqui, na carta de Pedro, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados. O justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. O que Pedro está tentando nos dizer? Que Jesus, o Cristo, veio aqui, foi mortificado uma vez para que, pelos pecados da humanidade. Na realidade, nós precisamos de entender o Evangelho como um plano operacional de foro íntimo. O justo, ou seja, a aquisição, a virtude, o entendimento, a sabedoria que já está estabelecida em você, precisa de entender a importância do padecer, ou seja, de passar pelo testemunho, de sentir a cicatriz, a marca, os pregos, a tortura, o dissabor, o abandono, como você colocou, o marido difícil, a esposa complicada, o filho, os parentes, seja quem for que perpassa junto da nossa caminhada e que traz dessabores, eles, na realidade, estão nos dando a oportunidade de nós nos mortificarmos, de nós burilarmos. E você não burila, você não aprimora uma pedra bruta sem o buril da dificuldade. No qual, eu não posso estender aqui para não ficar árido, no qual também Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Gente, se o povo tivesse conhecimento doutrinário, hein, que festa que ia ser. Ele veio, ensinou, mas também ele cuidou dos espíritos presos em cadeia. Está escrito aqui. Ele foi nas regiões espirituais, porque não bastava ele cuidar, ele ensinar apenas aqueles que estavam do lado dele. Ele precisava de ter uma conduta mais abrangente que também envolvesse os espíritos presos em cadeia. Esses mesmos espíritos que nós estamos falando deles no início da reunião, que não podem ir em todas as regiões, mas que têm acesso a alguns departamentos da sua vida, para que, no ímpeto, na inveja, no despeito, porque eles estão em faixas inferiores, eles tentem impedir que o educando, que o aprendiz caminhe mais à frente. Agora, por que a espiritualidade permite esse tipo de influência? Porque a dona Nilza... Assustou, dona Nilza? Vê se a senhora vai gostar. Se a senhora não gostar, dona Nilza, eu vou mandar a senhora para a faixa de Gaza. Eu recebi e-mail essa semana. Quem que é esse moço que ele não quis te responder uma pergunta e depois você mandou ele para a faixa de Gaza?
Porque eu fiz uma pergunta no início da reunião de interpretar o evangelho, aí o Gino, não, eu não vou responder, não sei o que, não sei o que. Aí lá no final da reunião, nós fomos falando sobre reencarnação, né? Aí eu virei pro Gino, tinha até esquecido que ele não tinha respondido a questão anterior. Eu falei assim, pois é, né, Gino? Imagina agora, nós estamos nos preparando para reencarnar em outras regiões. Por exemplo, você pode estar preparando para reencarnar na faixa de Gaza. Aí ele levantou e disse assim, só porque eu não respondi a pergunta do versículo? Aquela foi ótima. Aquela foi ótima. Mas vamos pensar o seguinte, você está tentando progredir, só que você, antes, dentro da dinâmica de vida que você tinha, do seu interesse, de alguma forma você prejudicou alguém. E por ter prejudicado esse alguém, porque na realidade você prejudicou a você mesmo, mas redundou no prejudicar o semelhante. Esse ato criou uma cadeia. Então esse espírito aqui está preso em cadeia, ele está morto numa cadeia. Eu não estou falando aqui agora de espírito que está lá na região espiritual inferior, na cadeia. Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu estou dizendo de alguém, de uma circunstância que aprisionou, que vinculou. Então você, hoje, quer progredir. Você está na luta para melhorar. Você está estudando, você está batendo aí com a vida, com os seus empecilhos. E você está com Jesus no coração, na perseverança, sempre tentando potencializar a esperança, a fé, dias melhores estão a caminho. Mas, de alguma forma, você dá um passo para frente e parece que tem alguém te puxando para dar um passo para trás. Pode acontecer? Claro. Para não dizer que isso está acontecendo. Então, enquanto você não entender que o Cristo padeceu, se mortificou para resolver a questão de um pecado, ou seja, de um desequilíbrio historicamente da humanidade, e você incorporar isso para que você possa efetivamente se libertar. Mas para se libertar, você precisa de resolver uma série de questões que te vinculam a um passado longínquo ou um passado de agora. A sua vida vai continuar um inferno. O seu caminho pode continuar sem sentido. Você pode cair em processos de doenças orgânicas, psicológicas, espirituais. Os espíritos têm nos mostrado que grande parte da sociedade se encontra enferma e não sabe. Aí como que a espiritualidade vai fazer? Por conta dessa doença, olha o texto, que tá, agora ele chegou a hora. Está na mesma carta de Pedro. Não vai dar para trabalhar mais não, tá? Porque o tempo corre. Porque o senhor Fernando pediu que eu abordasse outros versículos. Porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivesse segundo Deus em espírito. Diante de enfermidade, só existe uma possibilidade para a humanidade se curar. Evangelho. Por quê? Só o Evangelho possibilita ressurreição para os mortos. Possibilidades de soerguimento. De vida. Não sei se vocês pegaram lá. Por quê? O Evangelho é uma proposta para que nós nos internemos num circuito religioso? Não. O Evangelho operacionalizado, na verdade, para que nós possamos, na carne, ou seja, vivendo os desafios da vida, a gente possa ir gradativamente desenovelando os laços que estão nos prendendo ainda. Por isso,
nós temos que falar de um atendimento espiritual a nós, que precisamos, e essa reunião aqui, ela tem essa função. Primeira função de uma reunião espírita: atendimento espiritual. Nós viemos para cá para fazer preces. Nós viemos para cá para tentar nos harmonizarmos. Nós viemos para cá em busca de fortalecimento. Os espíritos nos acolhem, sem ser místico, mas trazendo a verdade, é que aqui é um hospital também. Aqui é um hospital que vai tratando da gente de uma forma gradativa. Por isso que eu vou repetir o bem-aventurado que viestes, porque sereis contemplado com o bem. Agora, o viestes não é só hoje. O viestes é dentro de uma dinâmica de comprometimento. Porque, além da gente estar sendo atendido nessa reunião, quantos espíritos estão sendo orientados nela? Ou por ela? Porque sabe o que costuma acontecer, Denise? Aquelas frequências que nós estabelecemos costumam ficar nos esperando lá na esquina. Costuma continuar lá na sua casa. Não, casa aberta. Ia no banheiro? Não sei. Na casa do moço lá no banheiro. Estou brincando. Por quê? São espíritos que de alguma forma se sentem credores do nosso comportamento. Então, tudo que você fizer para estes que estão revoltados com atitudes nossas do passado, para eles é como se não fosse nada. Não tivesse importância nenhuma. Agora, quando você se mergulha, você se envolve num projeto de transformação lenta, sutil, você não tenha dúvida que, de alguma forma, cada movimento, cada sintonia, cada dinâmica espiritualizante que você entra, de alguma forma eles recebem, eles são atendidos também. Não sei se está dando para ficar claro. Então, seria utópico da nossa parte querer que as coisas se resolvessem de uma hora para outra. Os mortos somos nós, em alguns momentos, mas existem mortos que estão mortos mesmos e que precisam de ressurreição. Essa ressurreição só vai se dar por um ingrediente chamado amor. Nós atendemos, nós estamos, a FEAC, hoje tem um projeto de trabalharmos em parceria com um núcleo chamado Abrigo de Jesus em Sabará. É uma casa de bênçãos que cuida de corações de pessoas idosas que estão carentes, geralmente abandonadas, aonde esse instituto tenta oferecer uma qualidade para os últimos anos de vida destas pessoas. São senhoras, não tem homens não, são só mulheres. E há pouco tempo que nós estamos fazendo esse trabalho, e nós tivemos a oportunidade de, nas últimas semanas, atendermos uma entidade espiritual vinculada a esse instituto. E foi assim, de um valor extraordinário, porque ele se sentia credor de uma das enfermas internadas nessa instituição, por conta do passado, das complicações lá de trás. E observem bem como que a vida é rica de oportunidades. Nós que estamos fazendo um trabalho há tão pouco tempo lá, pudemos ser instrumentos para que um desses espíritos que cobravam de uma das enfermas sobre esse passado, viesse ser tratado aqui. Porque ele encontrou aqui, obviamente, pela frequência magnética, pelas vibrações que são oportunizadas pelo tipo de trabalho que é realizado aqui, foi o ponto necessário para que ele se despertasse. Agora, vamos refletir. Há quanto tempo que esse espírito está vinculado a essa senhora?
não temos autoridade nem para tentar mensurar. Pode ter sido algum problema nessa vida, como a tendência maior é que seja complicações de existências pregressas. E um trabalho do bem foi importante para soltar uma amarra que vinculava a ele e a ela, causando sofrimento para ambos. E possivelmente para outros que estão envolvidos no contexto. Porque os benfeitores espirituais acompanham os nossos comportamentos. Imaginem o seu mentor espiritual acompanhando você, promovendo a desdida de alguém. O sofrimento de quem quer que seja. Se coloque na condição de pais, imaginando que o seu filho está fazendo uma atrocidade na sociedade. Como é que isso ia bater no seu coração? Agora, imaginemos aquele que, em tese, é vítima hoje. Porque se é vítima hoje, foi algoz ontem. Mas hoje é vítima. Uma pessoa de idade, nos últimos anos de vida, sendo atormentada espiritualmente. Imagine você, como pai ou mãe, deste espírito, vendo um outro minando as últimas forças, sem poder fazer nada. Estão vendo o alcance? Eu estou criando aqui uma epopeia para a gente entender como que é um pouquinho da realidade espiritual. Existe, desde o início aqui, uma reflexão sobre o contexto que nós estamos inseridos. O Gino que falou, não foi, Gino? Que o sofrimento de um pode ser o sofrimento de muitos. A alegria de uns pode ser o soerguimento de tantos. Isso é extremamente importante, porque você pode estar sendo preparado para ser o ponto de apoio para um grupo enorme de espíritos, encarnado e desencarnado. Pensa na sua família. Se você tem uma família grande. Está raro isso hoje em dia. Quanto mais passa, mais as famílias vão reduzindo. Mas faz de conta que você tem não só a família, mas você tem grupos que você participa. Você pode ser o referencial para eles amanhã. Agora, para que você tenha essa tarefa e cumpra-a, é necessário que a gente possa resolver algumas questões agora. E nós não podemos, seria utópico, seria pretensioso da nossa parte, seria infantil se a gente imaginasse que a gente vai resolver isso. Porque fez uma prece, ou porque frequenta uma reunião, ou que vai lá no templo, ou que é amigo do pastor, ou amigo do espírito e tal. Não é. Nós temos muitas coisas para fazer, mas também não podemos querer fazer tudo ao mesmo tempo. Se você já sabe um pouco do que tens a fazer, que Deus te abençoe. Que Jesus nos acompanhe, nos inspire, para que a gente faça. Que faça. Para apagar um incêndio, se a gente não imaginar, não acreditar, que transportando gotículas você vai ajudar, ninguém vai fazer nada. Se você está esperando o corpo de bombeiro ir lá para terminar com tudo, preste atenção que você pode estar perdendo a oportunidade de contribuir com uma pérola, que pode ter um valor muito mais expressivo do que uma multidão de acontecimentos. O bem, ele se faz, ou ele se inicia, ou ele se projeta a partir de uma semente, de um grão de mostarda. Que Deus nos abençoe. Eu fico devendo o senhor Fernando uma análise da carta de Pedro, porque tem vários versículos importantes, mas nós gostaríamos de que ficasse a essência do projeto da noite, que é viver em espírito. A vida nos convida para viver na carne. A carne, ela envelhece. As oportunidades na terra se escasseiam. Agora, viver em espírito é soberano, é extraordinário, é eterno.
é amor, é paz. Que o Cristo esteja conosco e que Maria Santíssima envolva, abençoe a todos os familiares aqui representados, que Ismael, benfeitor do Brasil, possa acolher com tanto carinho ao nosso querido Nestor João Mazzotti, presidente, ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, que nos deixou, antes de ontem, um espírito nobre, com uma folha de serviço vastíssima, que nós tivemos o privilégio, a honra de aprender muito com ele. E que ele possa, quem sabe um dia, estar conosco aqui na FEAC, como tantos outros espíritas que hoje no mundo espiritual nos ajudam para divulgar a doutrina espírita e atender a tantos corações que necessitam de uma palavra de estímulo, uma palavra de força, de fé e de carinho. Um beijo no coração de todos.